Acabou aí? Beleza, Deus abençoe, viu? Amados, vamos à palavra e a gente conversa mais um pouquinho depois. Mateus capítulo 16, versos de número 13. Mateus 16, versos de número 13. Eu disse Mateus 16, verso 13. Quero ver quem gravou, repete. Mateus 16, verso 13. Uau, parabéns, viu? Então, o nosso assunto hoje ainda é um assunto da forma cronológica. Não se assuste se às vezes a gente andar no Evangelho de Lucas, como foi da última, ou ir para o Evangelho de São João, ou Mateus, ou Marcos, né? Às vezes eles trazem o mesmo assunto, e eu procuro aquele que há mais assunto, com mais profundidade, mais informações coerentes para nós trabalharmos, tá legal? E dentre eles aqui, exceto o Evangelho de João que não tem, eu escolhi o Evangelho de Mateus. Não sei porquê, mas o Mateus ele faz uma questão de abrir mais, né, o leque, botar todas as páginas abertas. E o Evangelho de São Mateus, ele é incrível. Esse mesmo capítulo de Evangelho 16, de capítulo 16, São Mateus, deixa eu ver aqui, nesse mesmo capítulo 16, eu estou com 3 assuntos. Se você pegar na sua Bíblia de estudo, ou na Bíblia aí no seu iPad, né, você vai ver aí, irmãos, eu uso a Bíblia em papel, pesquiso nela todinho e vou ditando aqui, tá legal? É importantíssimo trazer em Rehobote Bíblia e caderno, importantíssimo, até porque amanhã tem, glória a Deus, né? Você vê que o primeiro assunto do capítulo 1 olha só, como é que a gente está de forma cronológica. Primeiro assunto, Mateus capítulo 1, os líderes fariseus e saduceus provocam, exigem de Jesus um sinal. Lembra que eles pediram um sinal? Eu fiz uma pregação sobre isso aqui. O outro subtítulo, que também deu uma pregação, foi a partir do verso 5, o fermento dos fariseus e saduceus. Foi na última quarta-feira? Foi na última, né? Está vendo como que deu outro assunto aqui? E agora nós iremos ao 13, um capítulo único, já é a terceira pregação, ok? Então agora nós iremos falar um pouquinho de Pedro aí, nesse mesmo capítulo que nós viemos trabalhando nas mensagens anteriores. Tem mais uma mensagem da parte de Deus para a gente. Alguém arrisca aqui, tentar aqui colocar qual é o título dessa noite hoje? Fora quem sabe? Alguém arriscaria alguma coisa? Alguém? Não, eu vou entender se você, né, se você falar qual é o título, eu vou dizer o que está escrito no que eu vou explicar. Nem carne, nem sangue, né? Foi o Pai. Eu vou chamar esse cara para estar do meu lado, porque há uma comunicação de espírito muito incrível entre eu e ele. Se acertar agora, alguém deseja acertar, não? Quem é Jesus está fora, desviou. Filho do homem, filho do Deus vivo. Vocês estão lendo aí mais ou menos alguma coisa, né, para tirar, né? Vocês são terríveis, cara. Está lendo aí, se eu ver aqui alguma coisa aqui, espera aí, Senhor, Tu és o filho do Deus vivo, Pedro, Tu és pedra, as portas do inferno não prevalecerão contra mim. É isso que você está lendo aí, não? Não. Eu tirei um destaquezinho de uma palavra. Solta aí, Lu, por favor. Nosso tema hoje, pega assim o teu dedão. O tema é meu, quem sabe sou eu. Pega o seu dedão e diga assim, liga. Pega o seu dedão, agora recua ele e fala assim, o mesmo dedo que eu ligo é o mesmo dedo que eu desligo. Mais uma vez, dedão para frente, liga. Ligou, diga, glória, tudo está dando certo. Agora fala assim, o mesmo dedo que deu certo, eu posso apertar para dar errado. Pegou? Qual é o nosso tema de hoje? Liga aí. Liga aí. Liga aí. Gente, está fraquíssimo vocês hoje, hein? Qual é o tema de hoje? Beleza, dá uma salva de palmas para Jesus para você acordar. Glória. Vamos lá. Vamos ler e vou tratar os versículos de forma destacada aqui. Verso de número 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, grave bem, Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, a seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, Senhor, Tu não sabe da maior.
Estão dizendo aí que tu é João Batista. KKKKKK. Outros estão dizendo que tu é Elias. KKKKKK. Eu vou dizer o nome de cada personagem e você vai. Obrigado. João Batista. Elias. Outros ainda disseram, tu é um Jeremias. Outros disseram assim, deve ser algum dos profetas antigos que vieram na morte. Uns disseram assim, estão dizendo aí que o Senhor é João Batista. Outros disseram, é Elias. Outros ainda ousaram dizer, estão dizendo que é Jeremias, ou até mesmo um dos profetas. Jesus dá um passo à frente e perguntou aos seus discípulos, tudo bem, eles dizem tudo isso, mas e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo. Aleluia! O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse Jesus a Pedro, que grande privilégio você teve, Pedro. Simão, filho de João, algumas traduções estão aí, Simão, filho de Jonas, Bar Jonas, a descendência do pai, ou seja, puxou a casa. Isso é importante a gente saber também. Chamou o nome do pai, a identidade. Fulano, filho de Ciclano, né? E ele vai completar. Foi meu pai do céu que revelou isso. Ou seja, essa revelação não foi do pai. Não foi de um amigo da faculdade, nem da escola, na cela. Foi o próprio pai que lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só essa informação. Palavra de Deus para mim e para a sua vida até aqui. Bom, iremos tratar o primeiro e o segundo versículo agora. Jesus, ele chega aos seus discípulos e o texto faz uma colocação de dizer, sabemos que existem 4 imperadores que governam nesse tempo aqui em Roma, dividido pelas áreas de geografia. Em Cesareia, a localidade onde Jesus chega, quem governa lá é Filipe. Já falamos aqui sobre Herodes, a Salomé que dançou, Filipe era o marido atual, né, da mulher cujo qual pediu a mão, a cabeça de João Batista. E ele governa nesse lugar. E esses governadores, eles não são cristãos, eles não são da essência. Apesar de a maioria estar na geografia de Israel, não são, de fato, seguidores de Cristo, do cristianismo, nem de Deus. Eles têm os seus costumes, os seus paganismos. E dizem as informações extra-bíblia em que o Filipe ele tinha muitos outros deuses. E tinha práticas horripilantes, sacrifício de criança, adoração a ídolos, obras pesadíssimas que nós conhecemos hoje, como feitiço, etc., já era evidente em Cesareia, através do Filipe. Agora, o incrível é dizer que eu sou crente aqui. Bom é eu falar, quem é cristão, levanta a mão. Quem é cristão, levanta a mão. Mas como é proveniente de muita ousadia e uma característica divina eu dizer que eu sou cristão, não aqui nesse ambiente confortável, onde todo mundo entende o que eu estou dizendo, mas o bom é eu dizer o que eu sou, onde as pessoas agem de forma errada, onde as pessoas compactuam de forma errada. Então Jesus chegou num ambiente para mostrar para a gente que o ambiente pode ser ruim, mas eu não sou. O ambiente pode expressar um louvor a outros deuses, mas eu não. O ambiente pode ter práticas horríveis, mas eu não. E essa declaração que Jesus se afasta da multidão agora só com seus discípulos, ele não escolheria outro lugar a não ser Cesareia a determinar o que ele é. Porque quando ele diz o que ele é, os deuses que governam aquele lugar que espere, porque os seus dias, a partir daquela declaração, estão todos contados. Se tiver alguém com a informação que Pedro teve, você pode chegar amanhã no trabalho, na faculdade, na sua geografia, na sua casa, diante de uma adversidade e vai dizer: eu sirvo a Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma coisa aqui, dá a mão à pessoa do seu lado, fala: paz do Senhor, crente. Um lugar é você dar paz onde o discurso é de ódio. A dificuldade é você declarar a paz e declarar que você é cristão num ambiente totalmente ao contrário daquilo que você imagina que é favorável.
É essa postura que Cristo começa a mencionar para a gente. Todas as práticas, eles tinham prática de sacrifício de crianças, entregue ao Deus Moloque, agora é anulada. Por quê? Porque houve uma revelação. Em todo lugar em que Deus te dá revelação, Deus já te deu domínio para você atingir, alcançar, governar, ter propriedade sobre essa geografia. Eu estou pregando para pessoas aqui, sim ou não? Então Deus está dizendo assim, na geografia onde eu coloquei você, quem vai governar lá é você, pedra angular de esquina. É você, derrubador de filisteu. Não importa qual as práticas de Filipe de Cesareia, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Talvez para A e B e C levantar a mão é impulsionado porque tem alguém levantando, eu vou levantar também, senão eu vou fingir. As pessoas vão achar que eu não estou entendendo o que está sendo falado. Não levanta a mão para motivar ninguém, porque não é hora de fotinha não. Levanta a mão porque essa convicção está dentro de você. Levanta a mão porque essa chave está sendo virada. Lembra do início do tema? O botão que aperta é o que liga. Se ligar na terra também é ligado no céu. Pelo amor de Deus, tem alguém comigo aí, não? O que liga na terra também é ligado no céu. E o que desliga na terra também é desligado no céu. Levante as suas mãos aos céus e diga assim: eu declaro que todo o ambiente contraditório à palavra de Deus, cujo eu moro, aonde eu trabalho, aonde eu coloco meus pés, a partir dessa noite, toda prática que não provém da palavra de Deus, todo o espírito que governa nesse lugar, pode pegar as suas malas, as suas investidas, porque a partir de hoje, eu já estou me revestindo, e o Cristo, o Filho do Deus vivo agora, está entrando comigo nessa batalha. Alguém pode receber isso aí em seu espírito? Bom, você chega para uma pessoa que não é um cristão e pergunta para ela assim: quem é Jesus? Ela vai dizer: eu sei, é o Filho de Deus. Isso é tão razoável, é tão raso, é tão raso, que até quem não conhece a Bíblia sabe que Jesus é Filho de Deus, porque informações passadas, mas não vividas. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus por quê? Porque minha mãe me falou, porque meu pai me falou, mas o Senhor está chamando alguém para ter uma experiência. Não é mais o que falaram, é o que você sabe, é o que você vive, é o que você crê, é com Ele que você dorme, é com Ele que você levanta, é com Ele que você vai trabalhar, é com Ele que você volta do trabalho, é com Ele que você veio para esse ambiente, e também é com Ele que você vai embora desse ambiente. E Jesus agora está perguntando, e eles vão colocar muitos nomes, e vão dizer assim: Senhor, alguém está dizendo que o Senhor é João Batista, ora. Pegar de forma categórica aqui os adjetivos, o jeito de João Batista é assustador, né? Estão dizendo que o Senhor João Batista, o Senhor é ríspido, o Senhor é grosso, né? O Senhor não tem performance, não tem oba-oba contigo, não tem uma mesa para sentar, é raça de víbora e ponto, acabou. Olha a opinião que o povo tem. Outros vão dizer assim, estão dizendo que o Senhor é Elias, o Senhor é um homem muito severo. Lembra de Elias? Desafiou os profetas de Baal. Quantas vezes Jesus desafiou aqui também todos os líderes religiosos? De forma categórica, Cristo é isso tudo, de forma completa. Ele não é só o Jeremias, ele não é só o Elias, ele não é só João Batista, ele é tudo, ele é a forma perfeita daquilo que Deus vem resenhando há muito tempo. Deus vem fazendo rascunho dos profetas, Deus vem fazendo rascunho dos reis. Aí quando veio o Cristo, o Filho de Deus, a obra perfeita manifesta nos homens. E alguém diz: tu é Elias, tu enfrentas potestade, principado, Jezabel e Acabe. Outros ainda vão dizer: tu é Jeremias, profeta chorão. Obviamente, alguém traz essa memória porque tem acesso aos momentos isolados, os momentos fleumáticos, melancólicos de Jesus. Por exemplo, o versículo mais curto da Bíblia, João 11:37. Jesus chorou. Melancolia. Melancólico, se colocar no lugar de alguém. A palavra que rege Jesus é compaixão. Compaixão não é uma palavra apenas bonita, é uma palavra praticada. A palavra compaixão é se colocar no lugar de alguém. Por isso que a Bíblia resume a compaixão por: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou seja, trocou, deu ele em oferta para receber você.
Isso que é compaixão, Vinícius, trocar no lugar de alguém que não merece. Ele não viu o teu valor, ele não viu se você tem um peso mais ou menos, não. Se fosse olhar por nós mesmos, ele não faria, não. Deus, ele agiu de forma involuntária, ou seja, ele não esperou alguém fazer alguma coisa para ele fazer. Deus não é um Deus que barganha, que troca a moeda, ele é decidido, ele faz e acontece. Quando ele diz, ele cumpre a palavra dele, ele não oscila. Se Deus falou, irmão, move os céus e terra, mas a palavra vai se cumprir. Quem crê nisso, diga um amém. E agora eles vão dar nomes, nomear. Quantas pessoas, talvez nesse ambiente de igreja, pela internet que está ao vivo, e aquelas pessoas que irão ouvir a mensagem depois, tem uma ideia de Jesus de uma forma diferente. Quem nunca, como criança, imaginou Jesus da sua forma? E até hoje ninguém nunca viu, né? Nós não somos aqui dos contemporâneos que vimos lá. Paulo queria ver, mas não viu, viu um clarão. Paulo não viu. Ou seja, o próprio Moisés quis ver Deus, e Deus virou de costa. A Bíblia traz umas formas figurativas que ilustram algumas coisas que a gente cria na nossa mente. Nossa cabeça é a cabeça pensante. Por exemplo, pensa aí, pés de latões reluzentes, Apocalipse diz. O que você imagina? Ele tem um calçado de latão, né? Na sua coxa está escrito. Tem gente que faz tatuagem porque está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, achando que Jesus vai vir com a tatuagem de um tatu comum de um homem da terra. Não, isso são tipologia de autoridade. Por exemplo, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Jesus vai andar com uma espada na boca. Você está entendendo? Então, dos seus olhos como chama de fogo. Não. Então, são tipologias que a gente precisa entender. E aqui nós atribuímos agora de forma espiritual. Por exemplo, quem já pensou muito mal da igreja, levanta a mão. Se for dessa, pode baixar a mão e vai para o inferno. Americano. Quem já falou assim, igreja não presta, eu não vou para a igreja não. Quem já? Foi a imagem que você teve. Uma imagem que você teve. Você cria imagem de coisas, mas você não conhece. Por exemplo, a pergunta ali é uma especulação. O que estão dizendo que eu sou por aí? Estão especulando, mas ninguém sabe a razão. Então é bom a gente conhecer, para depois nós termos a nossa própria opinião. Senão a gente vai ser o que todo mundo está dizendo que é, e na verdade pode ser uma mentira. E uma mentira contada diversas vezes pode se acreditar que seja uma verdade. É ou não é? Igreja é tudo igual. Falaram isso a vida inteira para você. Todos os pastores são ladrão. Falaram isso tudo aí. Tudo. Então cria-se uma imagem no qual são especulações ou até mesmo tradições. Ou pode ser até uma realidade. Alguém viveu uma experiência ruim e está achando que aquilo se resume em tudo. Se resume em tudo, e não é. Então, de especulações, o céu está cheio. Especulações, o que dizem que eu sou? Ele quer que o Filho se manifeste dizendo aquilo que realmente Ele é. Então, para isso, a gente não fica perguntando em livros de autoajuda, em livros de fulano de tal, em apostilas de fulano de ciclano, em YouTube. Existe um quarto secreto que o Senhor quer nos revelar. Acredite, Deus não se revela em curso que a gente se matricula. Isso ajuda. Alguns têm se atrapalhado, porque é tanta informação e nada bate. Parece que quem fala mais bonito, ou quem fala a língua do povo, está vendendo mais. Então o Senhor, Ele quer que a gente volte à origem. Qual a origem? Mateus capítulo 6. Ao entrar na tua casa, entre na tua intimidade, volte ao teu jardim, já onde eu falava contigo, e lá eu irei me revelar a ti. Porque só nesse secreto eu saberei que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que é muito fácil eu buscar agora, colocar no YouTube, alguém vai dizer alguma coisa. Algum arqueólogo, algum estudioso judeu, alguém vai dizer alguma coisa. Todo dia existe alguém criando alguma doutrina. Existe alguém agora manipulando uma aula para botar na internet. Aí você vai lá e dá um clique. Aí tua cabeça está cheia de informação. Quem é ele? Será que ele é de fato João Batista, gente? Será que ele é Elias? Está na hora do quarto. Está na hora do jardim. Só que especulações de quem não conhece a Cristo, quem não teve uma revelação, quem não teve a intimidade, acaba acreditando que é aquilo tudo mesmo. Agora, quando se tem uma testemunha ocular, o que é testemunha ocular? Olhos que viram. Debaixo dos meus olhos é inegável. Pessoas podem falar 10 vezes que é mentira, mas eu vou dizer, cara, você pode falar o que for.
mas eu vi, então contra fato não há argumento. Uma testemunha ocular é a pessoa mais sensata para lhe dar informação. Porque ela não fica com visão terceirizada, com audição terceirizada, com frases de efeito, ela não fica. Ela pode até não falar o que a frase diz bonito, mas ela fala, é assim, desse jeito. Foi dessa forma. Ele não tem muita categoria, ele não inventa para falar, apenas ele é tão impactado pela verdade que ele viu, ele fala, cara, eu era cego. Todo mundo falou assim, como é que foi o processo da tua cegueira? Eu não sei, ele não sabe dar informação de um oftalmologista, ele não sabe dar qual é o grau da cegueira dele, ele só diz assim, eu era e não sou mais, pronto. Eu era e não sou mais, acabou. Está comigo aí, não? Quem está recebendo, diga amém. Agora, se tivesse um discípulo de Jesus do seu lado, que eu acredito que tenha, olha para ele e fala assim, não importa o que eles estão dizendo, eu quero ouvir de você. Verso 15, quem vocês dizem que eu sou? Uau! Tá mesmo, Camila? Por que você não revelou o tema? Quem vocês dizem que eu sou? Contra a vida de alguém, contra o casamento de alguém, contra a igreja que alguém pastoreia, contra o trabalho que alguém faz. Trabalho físico, trabalho secular. Alguém pode dizer, se você trocar de carro de hoje para amanhã, tua empresa começou a dar certo, você pegou um contrato de milhões, está exportando para o exterior, sabe que alguém vai falar assim, tem alguma coisa errada? Ninguém acredita no teu sucesso, vão dizer que é Jeremias, vão dizer que é João Batista, vão dizer que é Elias, eles vão dizer que é você. Está entendendo que quem está lá fora dando opinião não tem nada a ver com o que a gente fez aqui dentro? Você está entendendo? Quem está dando opinião não tem nada a ver com o teu CNPJ, que você abriu, você e sua parceira. Você e seu parceiro. Quem está dando opinião, na verdade, está de longe, está na janela, está igual eu, Tico, está dormindo, fingindo que está dentro, mas está dando opinião. Porque fica com o olho lá, o olho aqui. Se der sucesso, ele te foca. Se não der, ele te ignora. Quem está preparado para uma vida de sucesso, em qualquer área da sua vida? Agora, você está preparado para o que vão olhar e vão falar do teu sucesso? Alguém está dizendo assim, sucesso é só financeiro, não. Queira casar bem. Ele nem merecia. Olha, está pensando em quê? Mas vão começar a julgar e desqualificar a parceira que você arrumou, o parceiro que você arrumou, a felicidade, a foto que você posta. Quem está preparado para viver um ambiente de inaugurar uma fase empresarial na sua vida? Poucos empresários na igreja, é? Poucos. Se você abrir uma empresa, um negócio vai dar certo, você não tem noção do que vão falar. Primeiro, a sua família, você tem que se preparar para o olhar da crítica. Eles não vão deixar de existir, mas você tem que resisti-los. Eles são necessários, porque ele é o teu ponto, é o teu paquímetro eles, né? Porque o que falam, na verdade, às vezes você nem vê que você cresceu. Você só percebe que cresceu porque tem alguém falando. Você está tão envolvido num processo, você não tem tempo. Você está igual ali, irmãos, o Neemias ali com Sambalate e Tobias. Estou envolvido numa grande obra. Mas se não vir Sambalate, não vir Tobias, você nem sabe que o muro está sendo erguido. Tem alguém comigo ou não? Bota a mão sobre a sua cabeça e fala, Senhor, manda os fofoqueiros, os opositores, olhar o meu negócio. Tem certeza? A primeira coisa, um cristão que não acredita no poder da oração que fez, vai começar a andar com nota de dólar na carteira. Folha, escreva de 7, sei lá, 7? É 7? É o quê? Quantos? 4 aí. Escreva de quantas folhas? 4. Os crentes sabem tudo, irmão. Meu Deus do céu. Ei, você não vive atrás de um tradicionalismo, irmão. Você vive debaixo de uma palavra profética. Se você está cumprindo a missão de Deus, Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. Quem está debaixo de uma missão não fracassa. Quem está debaixo de uma missão está respaldado. Lembra das últimas pregações? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu. Se eu estou andando segundo o propósito, tudo vai cooperar. Mas amanhã deu chuva, mas se eu tiver um propósito, o vento vai embora, vai vir o sol, vai cooperar. Então notícias ruins se tornam coisas boas, se tornam favoráveis. Ou seja, o Nilo falou assim, vou acabar com ele, vou acabar com ela. Só que está debaixo de um propósito. E a palavra de maldição não pega em crente. Ou você esqueceu de Balaque querendo amaldiçoar
querendo amaldiçoar o povo de Deus. Ele teve que dizer Balaão, Balaão, não posso amaldiçoar. O que houve, Balaão? Eu te paguei e tal. Eu não posso amaldiçoar quem Deus resolveu abençoar. Ei, dá um catuque para quem está do seu lado e fala assim, tem uma resolução no céu agora e uma ordem sobre a sua vida. Pergunta bem alto, quer saber? Tem uma bênção para a sua vida. Aperta o botão e liga. Aperta o botão e liga. Reage no seu lugar se tu crê nessa palavra. Verso 16, Simão respondeu, Senhor, tu é Cristo, Filho do Deus vivo. Meu Deus, onde ninguém tem resposta, já tem. Fala para mim, qual a faculdade que Pedro enfrentou para ter essa revelação? Nenhuma, só andar com Jesus que você já tem revelação. O andar da obediência te traz a revelação. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aquela velha história, anda com burro se tornará um deles, anda com sábio se tornará um deles. Tem alguém comigo? Não? Obrigado, de bala. Como é que está a vida de casado? Maravilha. Em dia? Com certeza. Quantas vezes na semana? Olha, bastante. Recém-casado, né? 7 meses. Aleluia, Jesus. Pega. Simão Pedro respondeu, Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ó, você botou inveja de muita gente aqui, hein? Verso 17, Jesus respondeu, irmãos, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Muita atenção, toda possível. Esqueça o celular. Esqueça a pessoa que vai pagar o lanche, que está do seu lado na direita. Esqueça. Não, você falou aleluia, então você lembrou. Eu mandei esquecer. Foca aqui no verso 17, pelo amor de Jesus Cristo. Atenção, crente carnudo, pera aí. Olha aqui, verso 17. Jesus respondeu, que grande privilégio você teve. Você acredita que sair da tua casa, sair de Seropédica, sair do centro do Rio, sair de Ramos, sair de um lugar longínquo para vir aqui, o nome que o Senhor está mandando eu retribuir a sua chegada até esse lugar é, diga ao meu povo que eles estão tendo um privilégio. Eu não sei o que podia lhe parar hoje, o que podia lhe estacionar na sua vida, qual foi a desmotivação do dia que tentou te paralisar. Quem sabe essa tempestade tentou prever aquilo que viria a acontecer antes de terminar o seu dia. Porque não importa como começou, o importante também como vai terminar. E a palavra de Deus é que vai governar o seu dia. É melhor o fim das coisas do que o princípio dela. E o interessante é que ele diz pra gente assim, que grande privilégio você teve. Irmão, já pensou você ouvir isso da boca de Deus? Não é algo que Deus falou a meu respeito, é algo que eu falei a respeito de Deus. Se você entendeu o texto, não é o que eu falei, não é o que Deus falou para mim. É muito emotivo quando a gente fala assim, nossa, Deus, isso a meu respeito. Mas Deus também chama de grande privilégio aquilo que a gente diz a respeito dele. E Jesus vira para Pedro e diz assim, que grande privilégio você teve. Simão, filho de João. Quando eu falei Bar-Jonas, filho de Jonas, ou Simão, quando o texto diz a filiação dele, Jesus está abrindo todo o túnel escuro para dizer que aquela revelação não veio do Pai, não veio dos discípulos que estavam num barco, não veio de alguém da multiplicação de 5 pães e peixes. Ele vai dizer que privilégio você teve, Simão, filho de Jonas, porque foi o meu Pai no céu que lhe revelou isso. Ponto. Nenhum, ele disse nenhum, nunca houve e nunca haverá. Nenhum ser humano saberia por si próprio. Tinha que botar esse versículo em outdoor, irmão. Pelo amor de Deus. A minha conexão com Deus, ou seja, por muitas vezes a gente quer que Deus responda a gente, mas se a gente responder a Deus também, às vezes um aleluia, uma mão erguida, um amém, um botão ligado. Lembra que o nosso tema de hoje é todo momento, quem estiver esperto, conectado, vai botar a mãozinha no botão e vai dizer, liguei. A palavra ligar e apertar o botão é tomei posse, é meu, estou conectado, estou ligado na terra e ligado no céu. E Jesus disse para ele, e quando Jesus disse, Jesus está apenas dizendo para ele assim, essa revelação é divina.
Ou seja, a faculdade não me ensinou, a minha profissão não me ensinou, os meus pais, por mais que quiseram, não me ensinou. Mas dizer que Cristo é o Filho de Deus, entender essa questão, onde há um século mais confuso de todas as épocas, onde há um misticismo de religião predominante, todo dia se cria uma doutrina, um dogma, uma religião, não é de hoje. Já houve tempos atrás, as pessoas só estão replicando. Por que se cria uma religião? Para combinar com a forma do teu pensamento, fica mais fácil de ganhar. Religião é para isso. Tem doido para tudo. Diz que para todo pé sujo tem um chinelo velho. Pega isso para a religião. Se você gosta de uma religião do silêncio, vão inventar uma religião do silêncio. Porque Satanás, ele quer atender a necessidade da tua alma. Então ele vai botar na tua cabeça que você está numa religião, fazendo uma coisa boa, mas não ao Deus correto. E ele diz, essa foi uma revelação. Agora, qual o privilégio? O privilégio é conhecer a verdade. Quem conhece a Bíblia? Quem conhece a Bíblia? Levanta a mão. Quem conhece a Bíblia, levanta a mão. Oi, Bíblia, tudo bem? Como é que vai? Quem conhece a Bíblia? Agora, quem conhece o Deus dela? Vou perguntar mais uma vez para quem desviou e resolveu voltar agora. Quem conhece a Bíblia, levanta as mãos. Quem conhece o Deus da Bíblia? Quem conhece Jesus, levanta a mão. Primeiro, se eu conheço Jesus, por que eu me desviei? Há umas colocações, umas perguntas que alguém vai dizer assim, não, eu fazia muita obra para Deus. Realmente fato. Você conhecia o dono da obra, só não conhecia, você conhecia a obra, não conhecia o dono dela. Há umas colocações em que a gente é bem sugestivo hoje. Será? Eu não quero afirmar, eu quero apenas pensar e levar essa colocação para que todos nós possamos examinar em casa. Alguém aqui acredita que alguém que foi muito, muito envolvido e conheceu Jesus de verdade se desvia? Quem pode levantar a mão? Quem conheceu Jesus de verdade? Você acha que essa pessoa... Gente, eu estou falando sozinho, não. Vocês não entenderam, foi eu que errei. Tá bom. Quem aqui pode levantar a mão achando que quem conheceu Jesus de verdade jamais se desvia? Levanta a mão lá em cima, por favor. Lá em cima. Agora, você que levantou a mão, já desviou alguma vez? Já? Não, sim ou não? Quem levantou a mão achando que alguém conheceu Jesus de verdade e não se desvia, faz assim. Agora, quem desses já se desviou alguma vez, continue abanando assim? Uma grande maioria. Então, como você pode se contradizer com aquilo que você pensa, que não é com aquilo que você pratica? A maioria das pessoas disseram que quem conhece Jesus de verdade não se desvia. Eu também tenho essa opinião. Eu estou dizendo que às vezes a gente pode receber uma informação do inferno, mas desviar não. Porque o inferno ele joga seta na gente, ele tenta. Apóstolo Paulo vai dizer, quem está de pé, se policie. O diabo quer dar uma banda, olha a cauda. Derrubou um monte. Olha a cauda. O diabo diariamente, ele luta para nos tirar do foco do nosso propósito. Diariamente. Se há alguém agora fazendo reunião, acredita, não é o teu patrão para te mandar embora. É o diabo para colocar na cabeça dele que você é inválido. Porque todas as ideias que vêm na cabeça do homem é o partido do céu ou do inferno. E aí quando você pega esse botão para ligar e você vê que é uma ideia do inferno, você consegue anular. Fala para o vizinho do seu lado, foi muito importante você ter vindo aqui hoje. Se ele falou que é de verdade, manda ele ligar, então liga. Então agora o Pedro ele tem uma revelação e Jesus enaltece a revelação. Ele diz, não foi ser humano, não foi carne nem sangue que te revelasse. Foi meu Pai que te revelou. Como é bom saber que você fala algumas coisas que Deus que revela. É ou não é? Eu acabei de falar agora com os pastores, um casal, falou, eu sou um pastor que se puder para mim, não me faz gabinete, não me peça gabinete. Já estou fazendo aqui. Acredito que quem tiver com o botão ligado já está recebendo tudo. Tudo. A gente tem uma cultura de Elias, de Eliseu, assim, que acha que a revelação é ler a Bíblia e alguém, eis que eu te digo, minha irmã, olha aí o manto, o número do CPF, etc e tal. Aprendeu o que depois desse culto? Nada. Praticou o que? Ainda que a revelação fosse coerente, você conseguiu botar ela em prática? Não. Por quê? Porque você não é condizente com a revelação. Porque existe uma revelação a meu respeito e existe um caráter para viver a revelação. Então eu estou querendo a revelação, mas não tenho um caráter para ela.
Deus tem algo para a minha vida? Tem. Mas eu preciso forjar o meu caráter. Para quê? Para que eu não seja mais um daqueles que se levantaram e caíram de novo. Está cheio de gente, irmão. Todo dia cai crente, todo dia cai crente, todo dia fecha igreja, todo dia pastor cai, todo dia levita cai. Todo dia alguém está caindo. Então, para que pedir revelação? Para que pedir ministério se não tem base para ele? Cria as bases, irmãos. A gente costuma muito valorizar a planta, a parte superior, mas inferior que governa a superior. É a raiz que manda o que está em cima, não é o que está em cima que manda o que está embaixo. É a raiz, irmãos. É a raiz. O que significa a raiz? O tempo do secreto com Deus. Cadê a porta fechada? Cadê o tempo de leitura? Cadê o tempo de devoção? Cadê o jejum? A glória, tudo é para Deus, amém, amados? Tem gente que acha que vai na mensagem no YouTube, vai lá e bota lá, tá, pregador falando de tal, a mensagem, o tema, vai lá e copia tudo e coloca. Mensagem não é para fazer feita na coxa, irmão. Tem dia, tudo bem, tem dia que você vai falar, pô, achei essa ideia bacana aqui, vai lá e pega a ideia, show de bola. Não tem uma assinatura embaixo da mensagem, é palavra de Deus, irmãos. É palavra de Deus. Como é maravilhoso tirar uma ideia de um livro, irmão. Um livro de alguém que tem coerência, próximo das páginas da Bíblia. Mas como é mais maravilhoso ainda você tirar uma pregação de dentro da Bíblia. E o mega maravilhoso é quando o Espírito Santo te leva a navegar dentro da Bíblia. Verso 18. Agora ele diz que você é Pedro. Uau! De Simão a Pedro. Agora ele diz que você é Pedro. Diga para essa pessoa do seu lado. Fica legal assim toda hora? Diga para você do seu lado. Então, posso parar com isso ou continuo? Continua. Então diga para a pessoa linda que está do seu lado. Deus vai mudar o seu nome. Toda vez que a Bíblia fala de nome, a Bíblia está mudando você. Porque o que é teu já está pronto. Por exemplo, Deus vai lá e muda o nome de Abrão para Abraão. A promessa já existia, mas Abraão estava preparado para ela. Sarai para Sara. A promessa já existia, mas Sara não estava preparada. De Jacó para Israel. A promessa já existia, mas ele não estava preparado. Portanto que quando ele retorna ao rio, na travessia, ele luta no Val de Jaboque, Gênesis 32, com o anjo pergunta mais uma vez, para saber aquele teste final. Sabe, irmãos, tem algumas coisas que você vai fazer um monte de coisa, mas tem uma coisa que é só uma perguntazinha. E o anjo pergunta para ele, após ele vencer a luta com o varão pergunta para ele assim, qual o teu nome? Ali ele poderia ter colocado toda a luta a perder. E tem gente caminhando com Deus assim. Mas numa única pergunta, porque não tem resposta, não sabe o que quer, põe tudo a perder. Aí nesse exato momento o anjo pergunta para Jacó, Jacó, qual é o seu nome? Se ele falasse que o nome dele era Esaú, como ele mentiu para o seu pai, ele só estava mudando de geografia, mas não mudou de comportamento. E ele disse para o anjo naquele exato momento, o que ele disse para o pai quando saiu. Lembra quando o pai, ele se vestiu do irmão, foi lá e para roubar a bênção do irmão, ele foi lá e o pai perguntou, quem é você? Ele falou, sou Esaú, ele levou essa marca. Foi para a casa de Labão, pagou tudo aquilo que ele pagou com o pai e com o irmão. Labão fez certinho com ele. Não adianta, que fere é que vai ser ferido, irmãos. Lembra dessa história? Labão fez tudinho que o Jacó fez com o seu irmão. Trabalhou por Raquel e depois não ganhou nada. Aquela história toda que você conhece, não faz parte da pregação, sempre que isso vê na cabeça. Jesus do céu. Aí ele chega e volta, e na hora de atravessar o vale, ele bota a família, os bens, tudo aquilo que ele conseguiu em 21 anos trabalhando com a casa de Labão. Aí o anjo falou assim, deixa eu fazer o teste final, senão ele vai sair daqui reprovado. Ah, mas ele trabalhou, está indo com Raquel, está indo só com a Raquel, mas não está indo debaixo de bênção. E o teste final da bênção é, qual é o seu nome? Que doideira. Ele já não sabia, mas ele queria que eu expressasse a verdade. Então não adianta você ficar incubado com o teu pecado e falar assim, Deus já me perdoou se você não confessou. Não adianta. E ele diz assim para o anjo, o meu nome, você quer saber mesmo? Quero. Meu nome é Jacó. Uau. Chega de falar aquilo que você não é, né? Chega de ter fama daquilo que você nunca foi, né? É bom falar, eu quero ser Esaú, seja Jacó. Quem sabe Deus tem compadecência de si, compaixão, e mude porque Ele quer mudar, não porque você forçou a mudança. E é muito bom não forçar e viver debaixo da graça e do que Deus tem para a minha vida.
Aí o anjo olha e já que ele falou a verdade, o anjo diz assim, a partir de agora, quando Deus muda o teu nome é uma coisa, agora quando você quer mudar o seu nome, ei fulano, amigos, eu quero que vocês me chamem aqui de tal nome. Todo mundo vai esquecer agora, quando Deus marca, não adianta. Até que as pessoas que querem errar não querem chamar a língua em bola, mas ela fala, não, Deus mandou. E quando você está debaixo de bênção, Deus dá uma ordem, cara. Aí o anjo olha para ele e diz assim, cara, você agora não se chamarás mais Jacó. Você sabe muito bem da história, já passou pelo encontro. Trapaceiro, mentiroso, enganador, usurpador. Agora esse passado ficou para trás. Agora você é Israel. Agora você é um príncipe. Por quê? Porque falou a verdade. Reage aí no seu lugar, irmão. Ai, pega essa revelação agora do verso 18. Junto com essa revelação, vou falar o número do CPF. Verso 18. Agora lhe digo que você é Pedro. Glória. Assim ele chamou de Simão. Agora é Pedro. Por quê? Resposta que a gente dá para Deus, posicionamento que a gente toma, Deus muda. Característica em nós. Você pode ver que se você tem andado na linha com Deus, tentado acertar o máximo, algumas coisas Deus já mudou na sua vida. É real, irmão. Se você está aqui há 4, 5, nós vamos fazer agora 7 anos, 9 anos de Rehobote, gente. Irmãos, 17 de outubro, 9 anos. Se você não mudou nada, porque você anda ainda como mentiroso nesse lugar. Porque é que eles têm andado na verdade, Deus tem mudado é tudo. Deus tem dado destino para essas pessoas. Deus tem feito essas pessoas, aqueles improváveis que a família falou assim, esse aí não é nada, Deus tem feito tudo. Esse aí não vai a lugar nenhum, Deus tem até levado para Israel. Quem vai para Israel é ele. Alguém pode dizer que ele é poderoso, Deus? Levante as suas mãos aos céus. Vamos entoar um cântico e dizer que ele é poderoso. Segura a mão de quem está do seu lado aí, por favor, só um minutinho. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ele é poderoso, eu creio. Quem pode apertar o botão? E poderoso Deus, eu creio. Oh! Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado, oh, seja preenchido com a presença do Espírito Santo no trono. Oh, feche seus olhos, seja inundado. E ao Cordeiro seja o louvor. Alguém levante as suas mãos e dê a honra e a glória a Ele. Seja a honra, seja a glória, seja a glória. Oh, Ele é Rei, Senhor. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja honra, seja glória. Deixa eu ouvir o clamor da igreja. Seja oh, seja glória. Meu Deus. Declare bem alto que Ele é poderoso. Solte a sua voz. Vai. Poderoso Deus, poderoso
Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Eu te amo, Jesus. Alguém expressa uma canção de adoração a Ele. Poderoso Deus, poderoso Deus. Viva o nome de Jesus, a nossa pedra angular, porque dele para Ele se transformaram todas as coisas. Deus, minha alma anseia. Levante suas mãos aos céus. Se pode, dar uma rajada de glória aí. É o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Quem pode celebrar a Ele? Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Tô sentindo que alguém está sentindo essa presença também aí, hein? Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Reagem no seu lugar, faz um barulho de 1 minuto de pessoas perceptíveis na presença do Senhor. Consagramos todo nosso ser a Ti. Quem ama Jesus expressa alguma coisa para Ele aí, irmãos. Aleluia! Eu te amo, Jesus. Tu és o Cristo, do Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, Yeshua. Glória a Deus. Toma o seu assento aí. Araia marabasore que mandarabassaia. Rei mandarabassuia que mandarabassou. Rei mandare que marabassuia que mandaia. Nayashurie mandarabassuia. Para bumanabassore que mandaia. Nayashure que. Ei. Nayasho. Ei. Oh. Quando se abre a Bíblia, a presença manifesta, irmão. Acima de todo nome é o nome de Jesus. Joelhos se dobram, língua confessa. Não é sobre dinheiro, é sobre eternidade. É para lá que nós iremos. Aleluia. Tomem seu lugar, irmãos. Eu sei que dá vontade de jogar tudo pro alto aí. Dá vontade. Mas a informação que a gente vai receber, ela também é muito importante. Dá um abraço quem está do seu lado. Fala: Jesus é doido, apaixonado por você. Você é feio, horroroso, pecador, todo sujo. Dá molinho pro diabo, mas ele vai tomar você da mão do diabo. Vai. Existem práticas, costumes em que o Senhor vai quebrar na sua vida nessa noite hoje. Vai.
Oh. Verso 19, por favor. Oh. Prostrado aos teus pés, canto uma nova canção, adoro a ti. Quem pode levantar? Levanto minhas mãos. Oração. Oh! Eis-me aqui, Senhor. É o meu maior prazer. Quem tem prazer de adorar aí, meu irmão? Sentadinho no seu lugar. Levante as mãos, vai. Se adorar, Senhor. Prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Levante a mão do ligar, vai. Oh! Levanto minhas mãos de todo o meu coração. Quem vai ouvir a voz de Deus nessa noite aí? Quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Não sei se você gosta da presença, gosta de Jesus, gosta desse ambiente. Sabe, irmão, ambiente de igreja é onde as pessoas mais te ferem, mas Deus sempre levanta outro para te curar. É aqui que a gente chega faminto, mas é aqui que a gente se sacia, é aqui que a gente chega com frio, mas é aqui que a gente se aquece. Fala para o do seu lado: não tem outro lugar no mundo igual a esse cujos seus pés estão. Essa é a casa do nosso Deus. Sente aí, por favor. Sente aí, por favor. Verso 19. Eu lhe darei as chaves do... Eu lhe darei as chaves do... Eu te darei as chaves do reino dos... Uau, fabuloso isso. Fabuloso. Após uma declaratória, uma afirmação, eu tenho chave para fazer o que eu não tinha, o que eu não conhecia e o que eu nem imaginava. Por isso que é importante declarações, pessoas que falam: eu sou cristão. Pessoas que assumem a Cristo como essa identidade. 41 pessoas, 42, entraram aqui afastado. Ou vai apertar o botão do liga e vai ganhar a chave, ou vai apertar o botão do desliga e vai embora sem chave. Olha só que coisa incrível. E darei a vocês as chaves do reino dos céus, irmãos. Sabe o que é isso? A chave do reino dos céus. O que é o reino dos céus? E é chegado o reino dos céus. Os mudos vão falar, os cegos vão ver. Por que a gente não tem esse acesso, não tem essa chave? Será que a gente tem ligado ou tem desligado? E agora está o tema da nossa mensagem. Ele vai dizer para Pedro: Pedro, o que você ligar na terra será ligado no... O que você ligar na terra será ligado no... E o que você desligar na terra será sido desligado no... Fala para o seu irmão, com muita coragem e ousadia, diga assim: você não tem noção do poder da ligação e do desligar. Sabe aquelas palavras que a gente recebe assim? Ah, o fulano não presta. Isso fica no mundo espiritual. Você não vai dar certo. Isso fica no mundo espiritual. Isso fica igual uma receita de médico que nunca foi medicado, pendente na mesa de alguém para dar alta para a gente. E ele está dizendo uma coisa convicta e clara. Ou seja, não dá para brincar de evangelho nem de cristão. Não dá para ficar saindo da igreja, voltando. Toda hora vem na frente, volta. Não dá. É uma decisão. Ele diz: por isso que muitas pessoas não têm acesso à chave, porque são pessoas instáveis. Há uma estabilidade. Ele vai dizer: quem tem consistência, permanência, ganha a chave do reino do céu. Já pensou, irmão? A chave do reino do céu está na tua mão. Diga amém. Amém. Pensa alguma coisa, já é realidade.
Você não vai sair assim amanhã, assim, dizendo assim, se amanhã eu sair, se Deus me abençoar, não, a chave está na tua mão. Já pensou? Eu quero que aquele carro ligue. É a coisa mais convicta. Quem é o dono do carro? Quem tem a chave do carro? Você. Por exemplo, quem está com a chave da tua casa aí, levanta a mão. Já pensou? Levanta a mão da chave da tua casa. Levanta a mão, a chave. Você faz assim. Faz assim com a chave. Assim com a chave. Não, com a mão não, com a chave. Faz barulho de chave. Seria quase impossível você chegar lá com esse chaveiro. Meu Deus do céu. Estou imaginando que você agora é um carcereiro agora. Presta atenção. Beleza. Agora presta atenção. Lembra daquele culto aqui que os sapatos foram jogados no altar? Não passa nada. Eu poderia fazer algo diferente aqui, irmãos. Joguem a chave e quem pegar uma casa vai ficar com uma de um, outro do outro. Vamos trocar de casa. Presta atenção. Olha só. Seria quase um absurdo eu dizer para você que você conhece. Você, pelo tato e o costume, você até conhece, sabe? De 10 chaves, você sabe qual a chave da porta da entrada. E o Senhor está dizendo assim, me tornarei tão conhecido de vocês que não haverá mais. Será que dá? Será que é? Não. Se Ele mandar ligar a chave, você vai pegar e falar assim, eu tenho autoridade. Você está entendendo? O que falta na nossa igreja? O que falta na igreja para a igreja entender isso, irmãos? As revelações. A gente é chato quando fala assim, você fica buscando opção de informação, depois fica confundindo a gente. A todo momento estou lendo a Bíblia. Não estou lendo um livro de autoajuda, não peguei ideia de alguém. Estou falando da palavra de Deus. Claro, tem as colocações que eu faço em cima, mas dentro de uma ética considerável, possível. Nada foge da palavra. Aí o Senhor está dizendo assim, o que ligar na terra é ligado no céu. Está com o salário atrasado? O que ligado na terra é ligado aonde? Aí ele fala assim, eu te darei as chaves do reino dos céus. Irmão, sabe o que é a chave do reino do céu? Por exemplo, qualquer coisa que você quer manifestar na terra, tem que vir do céu. Questionaram João, questionaram Jesus para João. João vai dizer assim, não há ninguém que tenha recebido nada que não seja do céu. Ele está dizendo assim, eu vou te dar a chave do reino do céu. Por exemplo, quando você quer pedir uma bênção, você aponta a mão em qual direção? Aí, o povo inteligente. Vou falar mais uma vez aqui, quando você quer uma bênção, você aponta para onde? Quando você quer fazer uma menção para Deus, você olha para onde? Faz então, por favor. Está vendo? Tudo é do céu. E o Senhor está dizendo assim, traz isso agora e diga ao meu povo o quê? Que eu quero dar a ele habilitação, a ela habilitação. Eu quero dar a chave do reino do céu. Por que muita porta a gente bate e não abre? Por quê? Sem chave. Por que muita porta a gente pede e ela não se abre? Por quê? Sem a senha. Cristo é o Filho de Deus, amém? E essa conexão levou para Pedro outro patamar. Eu lhe darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra também será desligado no céu. Esse entendimento é, quem aceita, quem reconhece a Deus, as portas se abrem, mas quem nega, as portas se fecham. Por que o Senhor falou para Pedro e não os demais? Porque ele foi o único que conectou. Porque muita gente às vezes passa na igreja, porque na tua casa deve ter o número de cristãos aumentando cada dia mais. Mas por que muitos crentes na tua casa, no teu trabalho, o número da igreja, amados, se espante que eu vou dizer, o número de cristãos aumenta cada dia? Aleluia. Só estamos inchados. Todo mundo dizendo ser cristão, mas sem chave. Por quê, irmãos? Porque a visão errada, porque a ótica errada, buscando de maneira errada, sem a revelação. Muitos de vocês não têm postura e posicionamento. Por exemplo, o Senhor perguntou aos discípulos quem ele diz que é. Mas quem tomou posicionamento para dizer a verdade que cria? Pedro. Pedro. Deus está precisando disso, irmãos. Não é você ficar discutindo com pessoas, não. Posicionamento correto. É decisão correta. Tem alguém comigo, não? Então ele advertiu aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era. Na verdade, essa advertência não é uma proibição, apenas Jesus está no seu, provavelmente aqui na metade do seu ministério, ou se não, 2 anos de ministério ainda. E há uma caça implacável em cima da pessoa de Jesus Cristo, pessoas querendo matar ele fora do tempo no qual ele nasceu para morrer. Repete, vizinho do seu lado, diga assim, Jesus
já nasceu para morrer. Amém? Então há uma placa incrível em cima dele e ele pede assim, silêncio e sigilo, porque a minha hora o Pai sabe. Amém? Agora, o incrível é que no Evangelho de João, capítulo 6, verso 68, Pedro ele faz quase a mesma afirmação. Quase a mesma afirmação. Só que ele não faz uma afirmação, ele só mostra uma direção. Evangelho de João, capítulo 6, verso 68. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Lembra disso aqui? Jesus está pregando, faz aquele milagre, a multiplicação, 5 pães e 2 peixes, episódio aqui. Todo mundo vai atrás de Jesus pela comida, etc e tal. Aí ele começa a engrossar o discurso. Aí as pessoas só queriam um pão, começam a abandonar. Aí ele olha para trás e fala assim, e vocês? Vocês não vão embora também não? Aí Pedro, mais uma vez, ele não mostra uma afirmação, uma declaração igual ele mostrou no capítulo 16 de Mateus. Mas ele mostra uma direção. E olha o que Pedro diz, Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Para quem é? Direção, qual o outro? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Santo de Deus, não Cristo. A palavra Cristo é aquele que veio para ser crucificado. Não é somente o santo, separado de Deus, não. Nós precisamos aumentar o nosso nível. Não é só de direção, não é só de apontamento, é posicionamento, irmãos. Onde que a igreja é lá? Não, leva ele. Morto não tem destino, leva ele. A gente tem que parar de apontar, irmãos, e ir. O que é apontamento para a gente? Por exemplo, quem falou que ia iniciar uma dieta agora em agosto? Quem falou? Você saiu de julho largado, não? Na festa de não sei o que da roça. É um monte de festa aí, festa lá no trabalho aqui, é paçoca, é quebra-queixo, é tudo. Aí você falou assim, mas em agosto... Amanhã já é dia 3. Você está entendendo? Você vive apontando direção, mas não entrando nela. A gente já vive apontando o concurso, apontando a faculdade, apontando a profissão, mas não entra nela. Chega de apontar e não entrar. Discurso e prática tem que ser igual, irmãos. E Deus, ele vela pela palavra. Se você promete alguma coisa, Deus fala de voto de tolo. Se você promete alguma coisa, você tem que cumprir aquilo que você promete. Está comigo aí, não? Amém. Aponta para uma direção de sucesso na sua vida e diga, eu vou. Ponto. Se você não for, o que vai acontecer? O mundo vai acabar, Deus vai te punir? Não. Apenas é mais uma mancha naquilo que você fala e não cumpre. Aí você fica cheio de áreas na sua vida. Você é cheio de... o sonhador, né? Sonhador. É? Não, porque eu vou fazer. A vida inteira. 50 anos, continuo fazendo sonho ainda. 60 anos, continuo fazendo sonho. Você tem uma direção, mas vai nela. Está comigo aí, não? Bota uma direção, bota o alvo. Minha esposa fez esses dias. O nobre projeta coisas nobres, pela sua nobreza persistirá. Isaías 32, verso 8. Precisa ter projeto e persistir nele. Não basta ter um sonho, irmão. A faculdade não é o primeiro período, irmão. A faculdade, na verdade, é o 10º período, porque entrar no primeiro todo mundo entra. Ainda mais hoje, pagou uma inscrição, aprovado, e fala, caramba, eu passei no vestibular. Múltipla escolha. As 4 perguntas, uma pergunta e 4 respostas, as 4 estão corretas. Qualquer que você escolher, tá bom. Ele vai entender assim, tá bom, dá para chegar lá também. É a mesma coisa, dando mesmo aqui. Ó. Não é isso não, irmão. Não é quem começa, tudo na vida é de quem termina. Todo mundo casa, quem se mantém casado? Quem cumpre a palavra do voto até que a morte separe? Hã? Todo mundo entrega a vida para Jesus, quem permanece em Jesus? Você está entendendo, irmãos? Então a gente costuma apontar uma direção, mas não ir até o fim dela. Tem alguém comigo ou não? Amém. Quem foi embora, diga amém. Um só, né? Está diminuindo. Que bom. Agora é incrível, tirar algumas coisas do apóstolo Pedro aqui, é muito satisfatório, porque tem uma parte ruim. Antes de falar a parte ruim, eu quero tirar umas coisas boas. E dizer que a gente todo dia é testado e acertamos. E a parte ruim é que a gente precisa ligar mais o nosso sinal de alerta. Vamos lá? Presta atenção, irmãos. Atos dos Apóstolos, quero só comentar, porque não enfadar o horário de vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você anota aí do versículo 1 ao 4, do 12 ao 21. Eu vou comentar, beleza? Atos dos Apóstolos, capítulo 2,
há uma palavra após a ressurreição de Jesus, no 40º, na quaresma, né? Como é que fala 40 no... 40. No 40º dia, obrigado. Haveria uma promessa do Pentecoste. E após essa promessa do Pentecoste, me levanta Pedro. Eles estão no lugar da permanência, eles estão no lugar onde Jesus falou, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Tudo bem até aí, não? Beleza, está lá. Eles são embriagados do Espírito Santo, recebem o batismo, falam em línguas. Eu já expliquei que essa língua também era a interpretação das línguas permanentes naquele lugar. Havia muitas pessoas, na verdade era uma festa antiga já judaica, então havia muitas pessoas de outras línguas lá. Se você for olhar o verso de 1 a 4, vai dizer, né? Vai dizer que estavam todos lá de muitas etnias e falavam outras línguas, e o falar em línguas também foi designado por quê? Porque esses discípulos, principalmente o Pedro, que a gente vai dizer, é indouto. O que é indouto? Ele não tem estudo nenhum, Pedro é iletrado. Pedro não tem uma coisa qualificativa, Pedro ele é áspero no falar, ele não é um cara que coloca o dicionário na sua boca, ele é um cara que fala, qual é, nós mesmos, então, tá vendo? Né? Quase que eu vi também. Pedro ele fala uma opção de coisa. Então, o Pedro ele tem dificuldade assim, criado no meio, né? Comum, pescador. Talvez seja a história de muitas pessoas aqui, não teve tempo para estudar, teve que trabalhar tão cedo, e aí falam uma coisa, né? Meio comum. E aí, de repente, Pedro nesse Pentecoste, todo mundo falando assim, esses homens estão embriagados, etc. Quem toma o primeiro passo, mano? Caramba, cara extraordinário. E Deus quer isso nosso. Todo mundo falando assim, está todo mundo confuso, todo mundo bêbado. Aí, só que, verso 14 diz assim, já pensou? Verso 13, todo mundo dizendo assim, e eles estão bêbados, olha lá, chamando os caras de bêbado, cachaceiro. Vê se ele tem cara de escola. Aí Pedro vai dar o passo à frente. Aí Pedro vai responder no verso 14. Pedro então deu um passo à frente, com os 11, sempre ele, e dirigia em alta voz à multidão, diz assim, ouça com atenção, imagine um cara, um pescador, imagine um cara, todos vocês, povo de Judéia, habitantes de Jerusalém, escute, lhe digo, essa pessoa que não estão bêbada, por algum de vocês pensam estar, pois são apenas 9 horas da manhã, pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito pelo profeta Joel, nos últimos dias derramarei de meu espírito, vossos filhos profetizarão, naquele dia derramarei de meu espírito sobre toda a carne, servos e servas profetizarão, amém? Agora ele vai dizer uma colocação muito importante, já vai começar no âmbito de salvação. Primeiro ele explica o que está acontecendo, aí ele vai trazer uma palavra de esperança. Todo mundo conhece a profecia do Messias, só não cria que ele tinha morrido, que era ele. Verso 21, mas todos aquele que invocar o nome do Senhor será... Olha o que Pedro vai dizer no verso 36, absurdo o conhecimento de Pedro. Não frequentou faculdade nem nada, mas um homem totalmente entregue ao Espírito Santo. Portanto, saibam com certeza, todo Israel, a quem esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e... Que afirmação! Imagine Pedro fazendo isso tudo. Agora, olha o que o resultado do verso 37 diz para a gente. As palavras de Pedro partiram o coração dos que ouviram e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Pedro, mais uma vez, vai tomar a resposta, porque ele tem a direção e tem um compromisso da anunciação, né? Pedro respondeu, verso 38, vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus, então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para você e para os seus filhos, diga amém. Amém. Verso 40, Pedro continuou a pregar, advertindo insistentemente com os ouvintes, salve-se dessa geração corrompida. Verso 41, que é o mais interessante, aí assim que aparecer, vamos ler. Os que acreditaram na palavra de Pedro foram batizados naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3. Quem sabe a direção e permanece dela, a questão de nuvem te seguindo, a questão de pessoas se convertendo pela tua caminhada é consequência. A primeira pregação de Pedro, por quê? Porque ele fez declaração, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. A palavra edificar, eu separei alguma coisa, acabei nem falando aqui, vocês também não deixam. A palavra edificar, lá no verso 18, a palavra edificar,
Mateus 18, 16, 18. Mateus 16, 18. Por favor. Olha só, que palavra incrível e boa. Agora lhe digo que você é Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha. A palavra edificar no original é separar. Edificar é separar os que o conhecem. O que Deus quer da gente? Deus quer o que Ele fez com Pedro. Por exemplo, através de você edificarei a minha igreja. Pedro é chamado de pedra. Se você for a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 5 e diante, vai ver que ele chama Pedro de pedra, ele chama a igreja de pedra, ele chama Cristo da pedra angular. Por que Cristo da pedra angular? Pedra angular que fica de esquina, que une uma parede à outra. Ninguém tem capacidade de fazer comunhão comigo e contigo, nós somos diferentes, mas se Cristo estiver no nosso meio, a gente é conectado um com o outro. Ninguém é capaz de amar uma pessoa por si próprio. Se Cristo não tiver o cordão de três dobras na pedra angular, o casamento não dá certo. Agora preste atenção no que ele diz sobre edificar. Edificar é separar. Lembra que eu falei o tema ligar e desligar? Quando ele revela que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, Cristo faz uma promessa para ele dizendo que ele edificaria. O que é edificar? Deus está procurando esse tipo de pessoas hoje. Deus está procurando um grupo seleto, compromissado para Deus edificar através desse grupo, através dessa pessoa, através desse jovem, através desse casal, através desse homem, através dessa mulher. Se eu não falei, você não entendeu, você está excluído do reino, é isso? Deus está procurando edificadores do reino, pessoas cujo qual ele possa edificar. A Bíblia diz em Provérbios 14 que a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher não constrói a casa, ela edifica. O que é edificar? É colocar sobre. Cristo é a rocha. Se Ele é a rocha, eu sou a pedra que está em cima da rocha. E pedra com rocha não desmorona. Por isso que a casa é a casa da rocha. Tem alguém querendo ser pedra aí, irmãos? Não é pedra de tropeço. É pedra, consistência, credibilidade, firmeza, durabilidade. E Deus, em meu espírito, se move a anunciar aos irmãos que Cristo está de fato separando. Ele diz: Pedro, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E olha o que o verso 18 diz: as forças das mortes não irão te conquistar. E algumas traduções diz: as portas do inferno não irão prevalecer contra a minha igreja. Agora preste atenção, o conceito de igreja aqui não é isso. O conceito de igreja aqui é isso. 1, 2, 3. Eu sou igreja. Isso aqui é um templo. Mas eu sou igreja quando eu estou em comunhão. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Coríntios capítulo 12. A conexão do corpo, juntado em Cristo é o cabeça. Não tem como andar desigrejado, não tem como. Não vem com esse papo furado dizendo: eu sou igreja, tenho Deus na minha forma. Da tua forma, a Bíblia é tua, não é essa. Essa Bíblia é diferente da sua. Essa Bíblia te coloca no eixo, no lugar no que você deve fazer. Essa Bíblia te cura, a tua Bíblia não te cura. A tua Bíblia só te traz rancor, remorso, dor, relacionamento quebrado. Essa aqui não, ela conserta os relacionamentos desfeitos. E essa parte de edificação é muito importante, porque ele diz que vai separar. Ora, por que ele vai separar? Ele vai separar porque eu sei qual a direção que eu tenho que tomar. Ele vai separar porque é onde muitas pessoas acham que é Elias, acham que é A, que é B, que é C, que homem. Eu sei que é Cristo que faz. Afinal de contas, Cristo em nós, a esperança da glória. Então o Senhor faz uma promessa de edificar, e Ele edificou. A primeira pregação do apóstolo Pedro, ele está ganhando aqui 3.000 almas. Por quê? Porque tem uma promessa sobre a vida dele. Quem tem promessa pode ficar garantido que número é com Deus, Deus é quem envia. Eu preciso ter a direção, preciso ser separado. Repete comigo assim: pedra significa separação. Diga para esse vizinho do seu lado, diga: Deus hoje, nessa noite, está te chamando de pedra, porque a partir de hoje Ele vai separar você, para que coisas, pessoas sejam construídas em você, através de você. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém, amados? É muito incrível quando a gente fala de conexão e ligação. Uma vez na igreja houve uma discussão, parece que alguém pecou na igreja. Mateus capítulo 18,
verso 18. E aí, a Bíblia nos ensina assim: se o irmão pecar, o próprio Cristo, se o irmão pecar contra ti, vai até ele. E se ele não aceitar a tua correção, chama testemunha. E se ele não aceitar testemunha também, não mudar os seus caminhos, não aplanar as coisas erradas, leva até a igreja. E a Bíblia vai dar uma confirmação de conexão incrível. Ela vai dizer assim: e o que você ligar na terra, ou seja, se o irmão não aceitar a correção, a Bíblia manda tratar ele como gentil. E ela está dizendo assim: mas e as pessoas não vão aceitar? Não, não. O que você ligar em mim, pela sã doutrina e pureza, o que você ligar na terra é ligado no céu. Olha o poder da ligação. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a santidade, com a obra dele, irmãos. Deus respalda a gente. Tem alguém comigo aí, não? Outra coisa interessante, Mateus 16, verso 21, ainda no mesmo capítulo, já terminando. Mateus 16, 21, não sei que hora. Mateus 16, verso 21. Verso 21. Na mesma declaração. Preste atenção como é que começa o versículo aqui. No mesmo título, tá? A mesma história, no mesmo momento. Não mudou outra fase, outro dia, nada não. No mesmo instante. Daquele momento em diante, que momento em diante? Se você ler o Evangelho de Mateus 16, todinho do 13 até chegar aqui, aonde Pedro, está arrebentando com Jesus, Aquela autoconfiança chegou nele. Aquela credibilidade, caramba, Cristo está comigo, eu sou um edificador, tal, eu vou fazer a obra, tal. E tudo bem que Atos dos Apóstolos, 3.000 almas que ele ganhou, foi muito depois, né? Não tem problema, a ordem aqui não vai alterar nada, foi só para você entender o poder da edificação, o poder de ligar. E aí, de repente, agora, esse mesmo cara, daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente. Por que ele falou claramente? Porque Pedro chegou com a revelação. Qual a revelação que Pedro chegou que ele não tinha? Ele chamou o Santo de Deus. Lembra disso? O Santo de Deus, não é o Cristo. A palavra Cristo é o crucificado. Jesus Cristo, o crucificado. Então, agora já que ele sabe que Jesus nasceu para ser crucificado, aí Jesus vai dizer para ele: alcancei um outro patamar na cabeça dos discípulos. Quem crê nisso aqui? Errando, só que não. É difícil, a gente fica apegado a pessoas. A gente fica apegado. Já cansei, falo de repetir, 110 anos da vovó. Aí tem alguém dizendo assim: eu vou viver sem minha avó. Pô, 110 anos, gente. A gente é apegado, a gente coloca o coração naquilo que já não tem mais. Vira a página. Morre alguém, sai alguém, muda alguém, vira a página, a vida continua, irmãos. Sempre ouvi isso em todas as épocas. Naquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos seus líderes e do povo, dos principais sacerdotes, dos mestres da lei, seria até morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Não lê mais, somente aqui. Jesus falou tudo, sim ou não? Mas ele falou: pessoal, vou sofrer, vou ser entregue ao povo, vou ser julgado, vou morrer. Senhor, tu vai morrer. Vou ressuscitar. A gente está tão torturado com a morte que nem lembra da ressurreição. Tão preocupado, né? Com a crise de hoje, que nem lembra que tem um milagre amanhã esperando a gente. É ou não é? Aí, tão preocupado que talvez eles nem observaram que a última palavra foi: vou ressuscitar. Que quando a gente fala de morte, doença, o mundo acabou. Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Você está comigo aqui, não? Está comigo aqui, não? Nesse exato momento, Jesus vai ter uma leve decepção de um discípulo que teve a revelação, de um discípulo que foi proclamado para ser difícil para outras vidas, um discípulo que tem a revelação de dizer que ele é o Filho de Deus, o Cristo ungido, etc, 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 um discípulo que ganha 3.000 almas, etc, etc, etc. Nesse exato momento, fala para o seu irmão: todo cuidado é pouco. Verso 22. Pedro chamou de lado e começou o quê? O que é repreender, irmão? O que é repreender? Já viu quantas pessoas, em vez de examinar o que o líder está falando, mas fica repreendendo o líder e o pastor? Tem muita gente que a gente fala alguma coisa: está repreendido, pastor. Satanás. Talvez que você me repreender na minha fala, eu vou falar o que Jesus falou para Pedro. É ou não é? Olha aqui, Pedro jogando conversa fora. Jesus acabou de dizer assim: pessoal, chegou a minha hora, já que vocês entenderam que eu sou Cristo, está testificado que eu sou o Filho de Deus que nasceu, tá, de Maria, etc e tal, mas vou morrer, mas também vou ressuscitar. Acredito que Jesus falou isso com negrito, caixa alta, né? Vou ressuscitar. Aí Pedro vem dar lugar.
Aí Pedro chega no ouvido de Jesus e fala assim: ô Senhor, chega aí, que parada é essa aí? Vou deixar não, é nós. Até que a morte separe. Então, Pedro, então, vou morrer. Não, vou deixar o senhor morrer, não. Olha como é a ótica de Pedro muda em tempo. Talvez você esteja falando para alguém que entrou aqui com o Pedro no início, hoje está com o Pedro agora, semi-desviado, incrédulo. Olha o que Pedro vai dar mole aqui. Pedro chamou todos, chamou de lado Jesus e começou a repreendê-lo, dizendo: tais coisas jamais acontecerá com o Senhor, disse ele. Isso nunca lhe acontecerá. Ou seja, Pedro não queria que todo mundo se salvasse, somente ele. Olha o egoísmo, eu quero Jesus para mim, Jesus tem que estar comigo. Aqui, Jesus entendeu, botou no coração deles que haveria de morrer, ressuscitar. E Pedro nesse egoísmo, querendo as coisas só para ele, querendo chamar atenção, dando lugar a Satanás. Agora Jesus vai conversar com Pedro mais uma vez, essa conversa vai dar outro sentido. Jesus voltou para ele, verso 23, para Pedro e disse: afasta-te de mim, Cefas, Pedro, Simão, é isso? O que ele diz? Afasta de mim o quê? Satanás. Olhe para o vizinho do seu lado. Não. Agora Pedro olha para Jesus e diz para ele: afasta-te de mim o quê? O cara ganhou 3.000 almas. O cara teve a revelação. Isso não importa, isso mostra para a gente que muitas pessoas têm se acostumado a viver momentos maravilhosos com Cristo, mas agora anda dando lugar ao diabo. Não crê nas obras que Cristo está fazendo, é desacreditado com a igreja, é desacreditado com liderança, desacreditado com o pastor, está dando lugar ao diabo. Sabe quem está fazendo você desacreditar? O mesmo que fez Pedro repreender Jesus. Jesus sabe o nome dele, Jesus entendeu, falou assim: tá, aquele dia a carne foi nula e o Espírito colocou-se diante de Deus. Agora o Espírito saiu, a carne voltou, né? Precisamos tomar cuidado e vigiar, porque a todo momento a nossa carne pode gritar para fazer os nossos deleites, nossos desejos. Por muitas vezes estou aqui pregando, de repente, algum momento dessa pregação você me questionou. Já perguntou se o que eu falei era de Deus? E perguntou se o céu você estava certo? Não, mas você tem o teu autoconceito. Olha, fiz um negócio de festa aqui, pessoal, vamos fazer a festa no sábado. Quem quer no sábado? Quem quer no domingo? Todo mundo, povo confuso. As pessoas não entendem que tem que seguir uma direção, e a direção por muitas vezes vai contra o que você pensa. A direção muitas das vezes é da forma que você não quer. É o que Pedro não queria. Pedro não questionou, Vinícius. Pedro falou: não quero dessa forma, eu não aceito dessa forma, não sei para que isso. Jesus chamou ele de quê? Satanás. Não deis lugar ao diabo, Efésios 4, 27. Quando a gente contradiz o pensamento de um líder, de um pai, de um responsável pela nossa vida, de um patrão, a gente está, na verdade, jogando o nosso nome no ralo. Porque quem sou eu para questionar? Pode, manda, obedece quem tem juízo, irmãos. Não é marionete manipulando tudo, não. Mas agora está todo mundo atirando para tudo quanto é lugar, botando um dedo para tudo quanto é lugar. E cada dedo que você aponta entra uma legião por ela. Porque está cheio de doutor, irmão, cheio de doutor. Pessoas que nunca estudaram a Bíblia, que nunca fizeram a faculdade, não que isso bastasse só, seja uma razão. Mas pessoas que não têm vida com Deus, que não têm tempo de oração, quer dar opinião. Está cheio de doutor, irmão, cheio de doutor. Tem gente indo para o médico, dizendo para o médico qual o remédio tem que tomar, irmão. Doutor, eu vim aqui só porque o senhor está de branco, mas eu já sei o que fazer. Então ficasse lá em casa. Não adianta eu querer contratar um personal trainer e falar assim: e aí, personal, vamos lá. E chega lá: não, vou fazer do meu jeito. Então, cancele ele. Quer fazer do teu jeito? Porta da rua, serventia da casa. O pastor está mandando embora? Ué, se o coração não está, o corpo também não deve estar. Não é assim que Jesus quer caminhar com Pedro. Dessa forma, dando lugar e contaminando os outros, não pode ser. Se você um dia fez convicções, informações, declarações boas, por que isso mudou? Será que não foi você, igual a Pedro, que está oscilando? Jesus mudou? Não mudou. Quem mudou? Mas Pedro já foi muito ganhador de vida, era para continuar sendo. Mas Pedro fez declaração, era para continuar declarando. Mas Pedro tomou decisão, era para continuar tomando. Está comigo aí, não? Foi embora, igreja. Só tem a Camila aqui. Camila, como é que está o nosso futebol terça-feira que vem? Não sabe, não? Tá.
Só para descontrair, Camila. Vamos para o jogo, para o estádio? Vamos, né? Fluminense na cabeça, né? É isso aí. Vocês estão comigo aqui, não? Parece que é um tenso. Parece que a igreja não gosta de ser repreendida e corrigida. Crente Nutella. Não gosto mais do meu pastor. Mas vai para outra igreja, ser pastoreado por outro pastor. Até descobrir que ele é diferente de você, você vai mudar de igreja de novo. Irmão, quem não gosta de um romântico, um amor novo? Amor novo você dá flor, quero ver dar flor para a esposa de 20 anos, irmão. Amor novo você leva para passear, quero ver passear a esposa de 20 anos, irmão. Amor novo você beija toda hora, né? Quero ver beijar a esposa de 20 anos. Está comigo aí, não? Qual a nossa adversidade? Qual a nossa dificuldade, irmão? A nossa dificuldade não é de começar e fazer sinais e maravilhas, coisas miraculosas. A nossa adversidade é continuar sendo aquilo que nós fomos no início. Hoje o texto mostra para a gente que quem mudou foi Pedro, mas ele tinha um alto conceito de revelação, intimidade profunda com Jesus. Jesus tomou distância dele? Não. Pedro que tomou distância de Jesus. Por quê? O coração de Jesus pensava na eternidade e Pedro nas coisas da terra. Ponto. Porque o Pedro queria Jesus para ele ali, ó, conectado. E Jesus falou, você tem que morrer porque eu tenho que subir, eu tenho que governar. Eu tenho que render, eu tenho que dizer fatal, eu tenho que dizer está consumado. E Pedro, não, Senhor, para mim. Talvez esse seja a dificuldade da igreja hoje. Acostumado com uma igreja de 100 não entender o que é 3.000. Irmão, nenhuma mãe que tem um filho só, depois que tem 3, vai conseguir dar a mesma atenção ao um que tinha, se tiver mais 2. Quem dirá uma igreja? Começamos com 15, hoje estamos com aí quase 3.000. Será que você vai ter a mesma atenção? Mas se você quer a mesma atenção, se vira. Faça por onde, se esforce. Está comigo ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Na verdade, eu acho que a igreja deixa de ganhar alma. E quando a gente deixa de ganhar alma, a gente perde o sentido do evangelismo e do evangelho e da convocação. Quem está recebendo isso aí? Amém. Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo. Jesus voltou para Pedro e disse, afasta-te de mim, Satanás. Você é o quê? Você é o quê? Você é o quê? Você é o quê? Pedra de tropeço, mas era pedra de edificação. Na mesma casa, muitos vasos, uns para honra e outros para desonra. A pedra que edificava, agora é a pedra que faz as pessoas caírem, com fofoca, com queixa, com reclamação. Mas já edificou muitas vidas, mas hoje não. Hoje bota o pé para os outros cair. Não é aquela pessoa insatisfeita na empresa? Ela contamina todo mundo. O salário de todo mundo está em dia. Mas o dela atrasou um dia, ela fala, o patrão está faltando com salário, já tem uma semana. O cara que recebeu, já foi para o mercado, fez compra, acaba até acreditando. É mesmo, é por isso que meu salário acabou, mas ele já acabou, fez compra, fez tudo. Aí está falando assim, olha, o patrão está de... Entendeu a informação do inferno como é que vem? Vem distorcida, ela vem codificada. Se você não tiver o espírito, você não tem um discernimento. Se fosse muito aberto, seria muito fácil as pessoas perceberem. Mas as mensagens do inferno estão vindo codificadas. Tem alguém aí, não? Como é que você vai descodificar essa chave? Obrigado. Como é que você vai descodificar essa mensagem? Com essa chave, com a chave. Eu tenho a revelação, Cristo é o Filho de Deus. Tem alguém comigo aí, não? Aí Jesus vai dizer para ele, Pedro, você é pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas no ponto de vista humano. Ou seja, Jesus falando de coisas espirituais, ele é chamado a atenção agora por quê? Porque ele está com os pés na terra, interesses da terra. Você pode ver pessoas que ficam fracas espirituais, elas não falam mais de coisas espirituais. Eu cheguei para um rapaz, um líder de muita influência na igreja, e falei, cara, tem tempo que você não chega para mim e fala de Bíblia. Você está falando de A, de B e de C. Eu gosto de futebol, mas você só fala de futebol agora. Eu gosto de culto. Antigamente você chegava para mim e falava todas as palavras do culto. Você não fala mais isso. Você está perdendo a essência. Nem ele percebia. Porque a mensagem estava codificada a frieza. E eu acredito que eu tenho recuperado a tempo. Tem gente que o pastor chega, pastor, o líder fala assim, fulano, você está mal. Tem pessoas que acham ruim porque o líder falou, faltou a cela. O líder está querendo descodificar a mensagem da frieza, ele não está entendendo. A gente é dado como chato, como tudo tem que cobrar, tudo é igreja. Irmão, ou você faz a tua vida em cima da igreja, ou vai fazer em cima do mundo. Não tem como agradar dois senhores.
Não, eu estou cansado, tudo é de igreja, então vai ficar cansado e vai para o mundo, vai tudo ser do mundo. Você está entendendo? Pega a tua vida, monta ela em cima dos princípios, irmãos. Monta a tua vida, vê qual é a agenda da igreja, faz os compromissos, as viagens, junto com a agenda da igreja. Não falte, irmãos. Não é religiosidade. Domingo passado, tiramos o culto da noite, porque tivemos o culto da manhã, que muitos de vocês não vieram. E fomos para o sítio ficar um dia inteiro. Festa na roça, que foi maravilhosa. Não é por nada não, a melhor festa que nós já tivemos na igreja. A melhor festa que já tivemos na igreja. Foi um dia lindo, Deus preparou aquele dia para a gente. Eu tenho absoluta certeza. Tem alguém comigo? Não? Então Pedro considera as coisas ao ponto de vista humano e não na perspectiva de Deus. A última vez que eu vou falar, olha para o irmão do seu lado. E diga para ele, tira os olhos da terra. Coloca os olhos espirituais. Tira a perspectiva da terra. Coloca as perspectivas em Deus. Dá um abraço nele e diga para o teu bem. Tem alguns adjetivos nessa mensagem aqui que já acabei, tá? Mas eu quero colocar aqui. Jesus fala, vou compadecer e vou sofrer. Parece que esse nome hoje, sofrimento, acabou. Se é para sofrer, se tem que ensaiar, se tem que fazer parte do ministério. O pastor fala, pessoal, trabalha de manhã, mas assiste culto à noite, ou vice-versa. Parece que ninguém quer mais esse sofrimento, quer empenho e dedicação. Por quê? Perspectiva da terra, não é perspectiva do céu. Parece que a palavra sofrimento hoje acaba. Pessoas reclamam de tudo, demora muito, é muita coisa, etc e tal, muita cobrança. Pois é, foi essa visão que Pedro não queria mais. Jesus falou de coisas difíceis que ele ia passar, e ele disse para nós ainda, no mundo tereis o quê? Aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Parece que Pedro quer tudo feito, tudo resolvido, não. Todo cristão vai ter necessidade, vai ter cobrança, vai ter escala, vai ter compromisso. Já que uma vez que você falou sim para a igreja, faz parte do corpo, a igreja tem direito de cobrar. Tem direito de cobrar. Você falou que é um com a gente, o ministério e o espiritual está ativado. Onde você está, você é um com a gente. Então tua vida nos interessa, sim ou não? E a gente vai tomar conta de sua vida, sim. Eu não gosto, olha a conversa de alguns crentes, não gosto que ninguém tome conta da minha vida. Então tranca a porta do quarto e fica em casa isolado. Essas cobranças, os Pedro não gostam. Aí Jesus tem que dar um arrependido e falar assim, Satanás está chegando. Ó, estou vendo o diabo perto, falar igual o varão, varudo. Ó, esse que eu vejo é Satanás do teu lado, varão. Aí vai dizer para mim, aí não, pastor, aí não. Vou dizer, aí sim, irmão. Varão deu lugar. Varão cansadudo. Varão reclama. Varão que murmura. Varão que sai do trabalho e vai para casa. Varão que está entrando na carne. Varão que não ora. Varão que não lê Bíblia. Varão que no culto fica desligado. Depois que é bênção. Fala a vez do seu lado. Fala aí não, varão. Terminando, Mateus 16, 24. Eu nunca vi uma aplicação tão perfeita para esse Mateus 16, 24 quanto agora. Vejam bem. Agora Pedro foi descoberto, ele deu mole. Agora Jesus começa a dizer ali quem quer ser um discípulo. E aí, meu irmão, você vai ver que o teu conceito de cristianismo está muito fora da palavra discípulo. E eu vou dizer para você, se você não se encaixar nisso aqui, você preenche o banco da igreja, mas você não tem o nome escrito no livro da vida. Não tem, irmão. Se você é um do questionador de igreja, se você é um daqueles que batem na igreja, se você é um daqueles que criticam liderança, quem lhe deu autoridade para criticar uma liderança? Quem lhe deu? Aonde você viu isso na Bíblia? O maior século perverso é esse. A Bíblia diz que toda, não falou que uma, toda autoridade é constituída por Deus. Desonrar o mais velho é desonrar a Deus. Desonrar um avô é desonrar a Deus. Desonrar alguém que está no serviço da função, se você é mais velho ou não, está desonrando a Deus. Todas as esferas, espirituais e carnais. E por isso que a gente vive um evangelho chola. Um evangelho que não tem sentido, que pede as portas, não se abre. Por quê? Porque não tem conexão permanente com Deus. Toda hora vem o diabo e entra.
Não deis lugar ao quê? Ao diabo. Mateus 16, 24. Então Jesus disse, no mesmo versículo, tá? É dividido em 3 fases. Primeiro ele pede a revelação de quem ele é, depois o Pedro dá lugar e depois ele diz qual é a condição para ser um discípulo de Jesus. Talvez até aqui Pedro não tinha entendido ou não era capaz de compreender ou de fazer. Aí ele vai dizer como tem que ser um discípulo, já acabei. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer ser o meu seguidor, negue-se a si mesmo. O que Pedro estava fazendo? Não negando a si mesmo, ele queria a vontade dele, não de Deus. Quer ser um discípulo? Eu sou um discípulo de Jesus, eu sou um seguidor de Jesus, eu sou um filho de Deus, eu sou um servo de Cristo, quer? Então negue-se a si mesmo. A palavra tomar a sua cruz quer dizer, seja responsável, seja condizente, tenha êxito, não é botar uma cruz nas costas, aí pessoal do trabalho, ó, o pastor falou que é para seguir, tomar a cruz, eu estou com a cruz aqui, patrão, vou deixar minha cruz aqui, não é nada físico, é espiritual. É entender que você vem para a igreja, é entender que a partir dessa palavra que você ouve, você tem responsabilidade sobre ela, é agir nela, é ser responsável lá fora, isso é cruz. O que é cruz? Carrego comigo as marcas de um soldado de Cristo. O que é um soldado de Cristo? Não deixa ser vencido pela adversidade, pela fraqueza, não deixa ser vencido por esse mundo desonroso, desonesto, perverso. O que é um soldado de Cristo? Alguém que não recua, alguém que parte para cima, alguém que tem constância, alguém que tem resiliência, alguém que é permanência. Se Jesus olhar para essa igreja hoje, está te vendo. Se Ele olhar daqui uma semana, está te vendo. Se Ele olhar daqui um mês, está te vendo. É isso que Ele quer. Quem pode levantar a mão dizendo assim, eu sou de Cristo? Quem pode levantar a mesma mão amanhã no trabalho? Ou está com medo de perder o teu salário assim? Não, porque eu não confundo trabalho e religião. Ah, eu pensei que quem tinha aberto a porta para você era Deus. Postura, posicionamento. Canso de falar, festa, familiares. Meu familiar bebe, na casa dele, na minha eu sou cristão, irmãos. Na festa dele, na minha não tem. No meu casamento, cunhado, sei lá mais quem, não sei mais quem, foram lá na esquina, na Birosca, beber. Falei, não tem, não tem, não tem. O que não serve para mim, não serve para a vida de ninguém, irmãos. Não adianta você se converter, pegar um monte de disco, de música que você sabe que não é mais para você e querer empurrar para o vizinho. Ah, me converti, quero pegar uma imagem de um ídolo que eu tenho lá em casa, uma roupa de santo que eu vestia e vou dar para outra pessoa. Ou seja, em vez de eu passar o legado limpo, eu estou passando a minha vida suja. O que não serve para você, não serve para ninguém. Repete isso, o que não serve para você, não serve para ninguém. Diga, toma a tua cruz, seja um seguidor de Jesus. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e se tentar se apegar à sua vida. Ah, pastor, esse negócio de igreja não é para mim não, tem muita coisa para fazer na minha vida. Vai pegar a sua vida? Vai lá, faz a tua vida lá fora. No final você volta tudo arrebentado, vê que não valeu de nada. Lê o livro, irmãos, Eclesiastes, lê o livro de Provérbios e de Cantares de Salomão. Esse livro é 3 fases dele. Um cara extraordinário. Salomão pediu sabedoria, Deus deu. Fez besteira, não se soube levar. Eclesiastes, Provérbios é o livro da sabedoria. O cara é um cara cheio de frases bonitas, de efeito. Eclesiastes é um livro, Provérbios, Cantares, é o livro da paixão. É o livro da paixão. O cara está apaixonado, não pode ver sulamita que faz sombra toda hora. Marabassaia. Agora, o livro de Cantares, o livro de Eclesiastes, propriamente dito, todo ele começa assim, vaidade. Por que vaidade? Porque alguém viu que não leva a nada nessa vida. Ele vai terminar o livro no capítulo 12 dizendo assim, o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os mandamentos. Ele vai dizer da vida cansada, ele vai descrever. Alguns vão dizer que ele está envelhecido numa cama, não tem mais vigor, não tem mais nada. E isso é descrito pelas tipologias que tem lá. Ele vai dizer, a amendoeira floresceu. O que a amendoeira floresceu? Os cabelos se tornaram brancos, os moedores já não existem mais, os dentes. A janela da alma não ouve, não tem mais audição. Os guarda-casas estremecem. Salomão está dizendo assim, não está de nada. Toda a riqueza, toda a fama que eu tive, estou aqui agora em cima dessa cama. Então não adianta nada sair. O filho pródigo voltou, todos voltam. Todos voltam. Só é perca de tempo. Não vi ninguém que se desviou e ficou melhor de vida.
Não vi ninguém. Ah, pastor, eu conheço alguém que está muito próximo. Pode ficar tranquilo. Pergunta quanto que ele consegue guardar. Nada. Por quê? Vem. Porque Satanás tem que botar um saciar, né? Deixar ele satisfeito. Está dando certo. Consegue nada. Vida toda arrasada. Ele chega no pódio sozinho. Ele até vence na vida, mas deixa a esposa para trás e filhos. Deixa um monte de gente para trás. Deus não quer só que você vença. Deus quer que você e sua casa subam no pódio. Deus quer ver você lá em cima com aqueles que começaram contigo. Tem alguém comigo aí? Não? Se tem alguém, fica de pé no seu lugar, faz barulho, dá uma salva para Jesus, faz qualquer coisa aí. Tá fraco.